Olá, muito bem-vindos, muito bem-vindas. É um prazer dividir esse espaço com vocês. Hoje é dia de listão. Esse quadro que você já conhece, mas caso você seja novo aqui, não se preocupe. Esse é o listão e, portanto, é um quadro em que a gente faz listas. Listas que falam sobre filmes, sobre séries, sobre livros, personalidades, músicas, enfim. A lista é aquilo que nos provoca, que nos coloca para pensar e que eu acho que vale a pena compartilhar com vocês. Então, antes da gente começar, eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, para sempre que tiver um vídeo você recebê-lo. Você curtir, se você quiser, você compartilhar o vídeo e você comentar. Importante que você curta, que você compartilhe, que você comente, até para que outras pessoas possam entender, possam saber que esse vídeo existe e para que o YouTube possa divulgar esse vídeo e aumentar a nossa comunidade de pensamento, de diálogo e de debate crítico. Então vamos para o listão de hoje. Antes da gente começar o listão, eu quero lembrar uma coisa, né? Toda tentativa de realizar uma lista é uma tentativa redutora. Redutora no sentido de que há uma incompletude. E a ideia de incompletude está até naquilo que a gente considera que é pleno, incompleto. Por exemplo, uma enciclopédia. Uma enciclopédia é antes e, por natureza, incompleta. Há coisas que fogem do nosso conhecimento, e felizmente, pois é justamente o fato de que nós não conhecemos e queremos conhecer que nos lança para a busca do conhecimento, para querer explorar e para querer aprender. Aliás, é o seguinte, se eu já sei, por que eu quero aprender? Se eu já sei, por que eu quero dialogar? É justamente essa sensação de incompletude que nos leva, portanto, a buscar o conhecimento. E o conhecimento, portanto, é sempre uma forma de preenchimento dessa incompletude que nos caracteriza enquanto seres humanos. Estava falando da enciclopédia, só lembrar uma coisa, uma enciclopédia é algo que precisa ser atualizado com frequência. E da mesma forma, uma lista como essa que nós vamos apresentar e outras que nós já apresentamos aqui, permite todo tipo de debate de complemento. Mais do que permite, exige um debate, um complemento. Portanto, fiquem absolutamente à vontade para adicionar outras sugestões para a lista, fazerem a lista de vocês também, que serão muito bem-vindas, porque, como eu já disse, eu quero aprender com todas as pessoas que passam por esse canal. Portanto, prezados e prezadas, o intuito dessa seleção é falar um pouco sobre o tema e não encerrar o assunto. Encerrar o assunto, aliás, não seria possível nem que a gente lesse todos os livros do mundo, porque outros seriam escritos no momento que a gente estivesse terminando de ler esse último livro. E já que estamos falando novamente da nossa América Latina, que é o tema que tem percorrido vários dos vídeos aqui, você que ainda não esteve no canal, dá uma olhadinha, vai dar uma olhadinha na playlist, vai ver que a gente tem falado de América Latina, tem sido um tema recorrente, e eu vou dizer que é um tema que sempre vai aparecer aqui. E por falar em América Latina, eu vou me valer aqui de um autor argentino, Jorge Luis Borges, em seu texto Do Rigor da Ciência, ou Sobre o Rigor da Ciência, e reparem que nem sobre o título há uma definição estática, varia conforme a tradução. Então vejam que nesse texto Jorge Luis Borges ele vai dizer: naquele império, a arte da cartografia logrou tal perfeição que o mapa de uma única província ocupava toda uma cidade, e o mapa do império toda uma província. Com o tempo, esses mapas desmedidos não satisfizeram mais, e os colégios de cartógrafos levantaram um mapa do império, que tinha o tamanho do império e coincidia pontualmente com ele. As gerações seguintes entenderam que esse dilatado mapa era inútil e não sem impiedade. O entregaram às inclemências do sol e dos invernos. Nos desertos do oeste perduram despedaçadas ruínas do mapa, habitadas por animais e por mendigos. Em todo o país não há outra relíquia das disciplinas geográficas. A descrição completa é, como o próprio texto diz, inútil. Vamos então selecionar alguns elementos simbólicos para, a partir deles, tentar compreender e refletir sobre os aspectos do nosso tema. Então vamos lá. Como todos sabem, eu gosto muito de música, né? Gosto muito também de cinema e tem um tipo de trabalho, um tipo de configuração que junta música e cinema. A gente tem um videoclipe, sim, um videoclipe musical. Eu mencionei em outros vídeos Thriller, do Michael Jackson, quando falamos sobre filmes de terror. E hoje vamos conversar sobre alguns videoclipes e como esses videoclipes conseguem ser documentários ou quase livros. E para que a conversa não fique ampla a ponto de se perder, eu escolhi falar sobre videoclipes que falam sobre alguns aspectos da América Latina.
E conforme você for acompanhando, deixa aqui o seu comentário, diga se você gostou ou não, sobre a música, e eu espero que você também possa, como eu já disse antes, contribuir para que a gente aumente essa lista. Quero começar com eBay. eBay é uma banda de irmãs franco-cubanas. Elas cantam principalmente em inglês e iorubá. Olha só que interessante. São filhas de um dos percussionistas do Buena Vista Social Club, grupo cubano, sobre o qual nós já falamos anteriormente em outros vídeos. Nesse combo especial, para não desvirtuar da razão desse vídeo, vou primeiro falar do clipe e da música que me fizeram incluí-las na lista, e depois eu sigo. A música é Deathless, participação de Camacho Washington. Como traduzir Deathless? Imortal, talvez seja a melhor definição, mas a música vai além disso. O clipe é ao mesmo tempo lindo e perturbador. Ele aborda diretamente a relação da imortalidade, ancestralidade e o papel simbólico do ventre da mulher negra. Agora isso ganha uma camada muito maior de sororidade, antirracismo, quando a gente junta imagem e som. Não chega a ser uma música narrativa, mas é um recado reto e direto. Uma mão estendida a quem se sente fraco e violentado. A música é inspirada numa experiência de Lisa Caindé, uma das componentes da dupla. Ela foi presa pela polícia francesa aos 16 anos em um ato completamente racista e arbitrário por parte da polícia. Fizeram-lhe uma série de perguntas e mexeram em sua mochila. Algumas dessas perguntas, diga-se de passagem, são elementos constituintes da música, fazem parte da letra, de modo que a música se revela uma espécie de interlocução com a memória e com quem escuta. Ela recorda do evento e agora se posiciona dando as mãos para somar forças na resistência contra esse tipo de ato. Ela fala diretamente para esse passado. E ao falar diretamente para esse passado, ela acaba por reproduzir as perguntas que a polícia fez e dando um parecer de seu posicionamento. É como se ela, agora mais velha, se defendesse e desse ferramentas para que hoje mulheres e jovens que passam por esse tipo de discriminação tenham defesa. No caso da Lisa, depois de ter seus pertences violados, ela foi liberada, quando encontraram uma partitura de Chopin, vejam só, na sua mochila. Como se o fato de estudar algo da cultura europeia fosse um passaporte. Felizmente ela absorveu o que grandes nomes da música tinham para ensinar e trouxe de volta para os instrumentos e as línguas que mais nos tocam no coração e nos resgatam as raízes. E a mensagem da música se mostra mais uma vez pertinente, se a gente leva em consideração o abuso das polícias, dos nossos vizinhos e da nossa polícia nas manifestações desses anos recentes. Brasil, Argentina, Colômbia, que vive uma situação de conflagração, Guatemala, Nicarágua, Peru, para ficar apenas nos que me ocorreram agora. Está aí a relevância dessa mensagem. A outra música delas que vai dar licença para uma breve menção é No Man is Big Enough for My Arms. A música é composta pelas irmãs cantando e por trechos de discursos de Michelle Obama remixados. Ainda não tem clipe oficial, mas há algumas gravações de shows e em uma delas no X Factor da Itália. Fizeram um remix visual com as imagens da própria Michelle Obama. Agora, o segundo videoclipe, Latinoamérica KG13. Olha aí, Porto Rico novamente. Em alguns vídeos eu acabei falando de Porto Rico e agora vou fazer mais uma breve menção. O título da música já diz tudo. Uma lindíssima homenagem à América Latina, seus povos, suas cores. Além da banda KG13, a música tem a participação de Totola Momposina, Susana Baca e Maria Rita. Há uma versão dessa música com a Orquestra Sinfônica Simón Bolívar, da Venezuela, que inclusive usa trechos do clipe original. Esse clipe tem muita coisa especial, né? Primeiro, que não faz apenas alusão aos povos originários. Eles estão representados nas figuras de Totola Momposina, nesse caso resgatando embalos, sobretudo de populações colombianas. Susana Baca, né, que foi ministra da Cultura do Peru, além de vencedora de importantes prêmios musicais internacionais. E curioso, né? Uma pessoa da cultura no Ministério da Cultura, né? A gente tá com saudade disso aqui no Brasil, inclusive. O clipe é recheado de paisagens da América Latina, com pessoas de verdade, tem uma bela homenagem, como falei, com as figuras de Susana e Totó. Mas tem uma sutileza, para abarcar simbolicamente a composição da América Latina, simbolicamente porque é impossível, como nós falamos antes, dar conta dela de uma só vez. Tem uma representante também do português brasileiro, a maravilhosa Maria Rita. Assim, com essa composição, o clipe traz as línguas adquiridas e também uma representante das originárias. Uma forma de demonstrar reverência e respeito para além do discurso, pois a banda dona da música, KG13, não simplesmente internaliza e se apropria dessa voz. Ela divide o microfone com quem já corporifica essa narrativa
há mais tempo. No fim das contas, o clipe é um manifesto. Está lá com todas as letras. Vamos caminhando, aqui se respira luta. E nossa terra não se vende. Nossa terra não está à venda. Recado mais claro impossível, né? Terceiro, Latinoamérica, Maná. O tema é recorrente, vocês estão vendo, já está no título. Não seria apropriado achar que é uma mera coincidência. Maná é um grupo que se formou em Guadalajara, no México. As duas músicas, esta e a anterior, são mais ou menos da mesma época, 2010, 2011, respectivamente. Nesse período, o Brasil e seus parceiros latino-americanos estavam no auge e havia a onda do que se chamou a Nova Frente Socialista Latino-Americana. Foi o momento político em que grande parte dos países latino-americanos estava ganhando autonomia, independência, ou achava que era o momento de se ganhar, de fato, autonomia e independência. Não necessariamente socialista, como sugere o nome, mas de governos mais à esquerda, governos mais preocupados com o povo, com as questões populares, com o pensamento progressista. O Mercosul ficava cada vez mais forte. O Brasil era uma ponte para relações com o BRICS. A nossa dependência dos Estados Unidos, da Europa, vinha cada vez mais sendo questionada. E isso não deixou a galera do Norte, a galera do imperialismo contente. Nós sabemos o que aconteceu depois disso, a partir mais ou menos de 2013, mas esse é um assunto para outro vídeo. Só para vocês terem noção do peso disso, à época, há uma outra banda, Tercer Cielo, menos famosa, fundada por uma dupla de dominicanos. Ela passou por algumas mudanças e o que importa para a gente no momento é saber que eles existem como um grupo de pop cristão, olha só. Em 2009, mesmo período histórico, lançaram uma música cujo título era, adivinhe isso mesmo, é isso mesmo que vocês estão pensando, adivinhe, Latinoamérica, vejam só, é uma espécie de espírito do tempo, né? A música do grupo Terceiro Cielo fala sobre um sonho latino-americano, uma América Latina sem pobreza, sem miséria, sem fome. Esses sim valores cristãos, né? Não a violência que a gente vê cultuada no Brasil e no mundo de hoje. Mas voltando aqui para a Latinoamérica, do grupo Maná, olha que opção curiosa. O vídeo oficial é um vídeo com uma animação da letra da música. Além da letra, eles listam todos os países da América Latina e intercalam com algumas fotos. O clipe tem um chamado pan-americanista, contra a discriminação, La Pátria Grande, a favor de uma história com o nosso ponto de vista, ou seja, de uma América Latina decolonial, isto é, em 2010, a favor do progresso, da superação das nossas tragédias, né, podemos assim chamar. É o chamado da preservação da memória de quem somos e de com quem dividimos a terra. Esse chamado foi tão eficiente, estava tão latente no peito do povo, que é muito comum encontrar pela internet versões de clipes não oficiais. E o mais legal de ver é que, mesmo sem ninguém combinar nada, eles têm uma linguagem comum. Uso de imagens jornalísticas intercaladas com imagens locais ou que simbolizam algum aspecto local do povo. E agora eu quero juntar também, num combo especial, o trabalho que tem sido feito por Emicida, meu amigo Emicida, que dispensa apresentações e já esteve aqui no outro quadro do canal Entre Linhas, que você pode assistir também a entrevista que fiz com ele em 2 partes. E uma curiosidade, eu abri o vídeo falando da eBay, lembram? Da banda eBay? O Emicida tem parceria com a dupla e já dividiu o palco do Rock in Rio com elas. Como se trata do Emicida, eu vou pedir licença para bular as regras porque o cara não cabe em critérios tão específicos. E essa é uma das características que o faz ser o artista gigante que ele é. Quero falar do clipe de 2 músicas aqui. Quero falar de Amarelo, sample, né, do Belchior, Sujeito de Sorte, participação da Majur e Pablo Vittar. Quero falar de Mandume, também que o Emicida ele vai estar junto com a Drico Barbosa, a Miri, Rico Dalazan, Musique, Rafão Alafim. Ele não é o primeiro, mas é um artista espetacular que fala de dentro da sua comunidade sem estabelecer um local permanente de sofrimento e de dor. É claro que há mazelas, que há dor, há sofrimento, que perpassam esses lugares, mas ele faz um clipe justamente apontando para as potencialidades, para os lugares que podem amenizar essas dores. Amenizar porque tem um problema, né, que envolve a política. Há uma espécie de trabalho para a manutenção dessas condições perversas. Então, o foco é a potência. O primeiro traço que eu considero riquíssimo e que agora, tendo analisado outras canções, a gente já consegue ver como algo que atravessa várias delas, é a presença de convidados e convidadas. Há uma generosidade em dividir espaço e há uma responsabilidade de não tomar para si vozes e pautas que são múltiplas. Então ele participa, mas entrega o posto, divide esse posto. No clipe de Mandume, isso é super bem colocado, por exemplo, com o rap da Drico Barbosa, e a analogia visual para a força dessa mulher, sobretudo da mulher negra, representada no box. Depois da Drico entra
o Amiri. A referência visual é levada para as ruas, para as bancas de jornal, para os cartazes que sempre estampam os ideais de beleza brancos. Aí, mais uma vez, ele consegue, com gestos simples, ser de uma potência imensa. Por cima dos rostos pasteurizados, ele coloca outras referências, só que dessa vez todas negras. Eu vou dar alguns exemplos, e no clipe vocês vão poder ver cada um com detalhes. A grande Elza Soares, Rappin' Hood, Leci Brandão, que também já esteve aqui no canal. O clipe tem também uma cena de beijo, e só isso, uma cena de beijo de um casal, lembrando a gente da afetividade negra, e naturalizando essa afetividade que é pouco representada nas telas, embora sejamos maioria no Brasil. Ainda tem muita coisa para falar desses clipes, mas para não me estender em excesso nesses dois, vou mencionar mais dois aspectos. O respeito às religiões, tem uma cena bem breve que resgata essa força das religiões para além do cristianismo. E o sonho, não só no sentido de deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, isso também, a abertura de Amarelo trata diretamente disso, mas sonho no sentido de almejar um futuro próprio, sonhar um futuro, e não desenhado por pessoas que sequer nos conhecem. Isso é uma riqueza sem tamanho, que pode ser vista nesses dois clipes. Fala de um lugar muito específico, muito próprio, mas revela muito do que é a América Latina, quando notamos que é um diálogo desse modo de fazer e pensar com artistas de outros países, e que, analogamente, há também um olhar imperialista, que os clipes combatem, sobre nossas culturas, englobando as religiões, e por alto, dança, música, forma de vestir e todo o resto. 537 Cuba, dos Orixás. Agora vamos a Cuba, voltemos a Cuba, né? Uma viagem curta no tempo. A música é de 2000, seu clipe começa com uma pessoa recebendo uma fita VHS. Vocês lembram de VHS? Pois é. Aquele elemento que denuncia a nossa idade, né? A música tem uma letra com um tom de exílio. Eles dizem: deixei minha pátria querida faz mais de um ano já, por mais que eu me proponha, a minha ferida não fechará. E há na letra outras menções ao país de origem. Mas o que eu quero trazer aqui é uma relação entre o estrangeiro e o local, entre o micro e o macro, entre o universal e o singular. Deixei para falar algumas coisas que aparecem em quase todos os clipes, apenas neste último por ser o mais antigo do grupo, né, da nossa lista. Tem nele a presença e a força das pessoas anônimas, os sorrisos e os corpos vivos. Tem uma homenagem aos parceiros e aos que vieram antes. E algo que também me provoca é a presença da paisagem. Há uma rachadura na paisagem, os fios, os muros. Mas ainda assim as pessoas estão nas ruas, com seus instrumentos. Nesse caso o clipe já começa com um reco-reco e um bongô. Mas o curioso é ver o ponto de vista da paisagem. A cidade nos engole. Em quase todos os clipes há o ponto de vista do topo de um prédio alto, em que a cidade é colocada como uma espécie de pano de fundo. Nessas horas a gente se destaca desse emaranhado, mas logo em seguida andamos por dentro dela. É uma relação muito íntima dos homens e mulheres com o espaço e como esse gigantismo nos engole. Outro elemento coincidente é que, quando estamos nesse ponto de vista alto, ganhamos o céu, o horizonte largo. É um respiro, um momento de suspensão dessas pressões citadinas. Foi por isso que segurei para comentar, né? Isso é com uma música de 2000, mas também com a de 2015. Deixa eu perguntar, será que fizemos algo para melhorar nossa relação com a cidade? A América Latina compartilha um histórico de macrocefalia urbana, podemos chamar assim. É uma formação de uma malha urbana desorganizada em sua gênese, não planejada, com uma distribuição populacional desequilibrada e com oferta de recursos e infraestrutura privilegiados a alguns grupos, né? Ou seja, a gentrificação, a questão de classe aparece muito forte, zonas, setores, bairros. Será que é por isso que esses grupos que falam de um lugar tão próprio precisam se destacar da cidade em algum momento, né, quando apontam os problemas da América Latina? Essa é uma questão importante para a gente poder debater. E agora terminamos com Bluesman, de Baco Exu do Blues. Para finalizar, mais um brasileiro na nossa lista, esse clipe incrível, que ele nem é chamado de clipe, né? É nomeado como filme oficial. Começa com alguns depoimentos de crianças e logo em seguida com um rapaz negro correndo. Então é uma belíssima aula, né? Analogia da prata, também no início. Mas eu vou me ater à letra, que poderia dar um vídeo inteiro. O clipe, assim como alguns dos que mencionei aqui, é um confronto direto ao afropessimismo, que também é um tema que vale um vídeo. Então a letra diz assim: eles querem um preto com arma pra cima num clipe na favela gritando cocaína. E é nessa hora, gente, que o clipe ele nos entrega a favela, mas em sua realidade mais sensível, mais humana e mais complexa.
Nesse momento, o menino que corre no começo do clipe está junto de outras crianças pulando corda. Por que eu estou falando disso? Nos clipes brasileiros, mas também nos outros que eu mencionei aqui, é uma afirmação necessária de mostrar os espaços que são criminalizados como fontes de cultura pulsante, como potência, como costuma dizer o meu amigo Preto Zezé. A repetição não é uma coincidência, é uma linguagem, é uma obra de arte, com uma mensagem social de impacto, mas sem perder a poesia, e por isso é tão rica. Assim como o Emicida, nos clipes que mencionei anteriormente, do Baco Exu, do blues, coloca aqui crianças negras almejando um futuro, uma carreira. Por muito tempo os brancos reservaram exclusivamente para si. Esse clipe é um não a essa condição. É mais um resgate ao sonho da criança negra e da criança indígena, no caso de alguns outros clipes que eu trouxe. Portanto, é um clipe que desafia a lógica do Jesus branco. O clipe expõe rostos anônimos com sorrisos estampados. O clipe coleciona relatos de pessoas felizes. Todos esses clipes não combinaram de fazer algo dessa forma, não combinaram de transmitir esses valores e essa mensagem. Eles são prova de uma corrente de pensamento de emancipação do povo que tem menos atenção dos seus respectivos estados. Eles rompem com a lógica pessimista e que é justamente algo que se associa à América Latina, mas a América Latina é um lugar de luta e de potência. E aí vale a gente notar alguns traços gerais. Pouquíssima presença de estúdio, boa parte desses movimentos são feitos na rua, no espaço aberto. Há uma característica de ocupar e resistir no espaço público, de mostrar que o público é aquilo que é de todos ou que deveria ser. Há um resgate à pluralidade dos corpos e povos que ainda está em curso. Há uma homenagem à própria terra, um agradecimento aonde nossos pés pisam, e há um aceno para quem corre ao lado. Não de forma competitiva, mas de forma a impulsionar as múltiplas vozes e narrativas que cada um carrega consigo. Será que eu esqueci de algum elemento crucial? Se sim, deixa aqui nos comentários. Vai ser um prazer poder aprender com vocês. Quem sabe a gente até não retorna com mais listas desse mesmo perfil. Para isso é importante que você esteja inscrito no canal, como eu já disse, e com as notificações ativadas para ficar sabendo assim que um conteúdo novo entrar aqui. É assim que eu me despeço de vocês, agradeço o diálogo e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.